Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Estimados irmãos e filhos de Deus, nosso Pai eterno, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Nesse domingo, 8 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias, lembrando a bênção para os filhos que está no cumprimento do 4º mandamento. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, em o nome do Pai, nosso Criador, que em seu grande amor nos fez seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, que em seu grande amor nos fez seus irmãos. E em nome do Espírito Santo, que nos chamou à fé salvadora e nos congrega na grande família espiritual, a Igreja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus para hoje começa com o Salmo número 34. Vamos ouvir os versos 1 a 14. Nesse salmo, o rei Davi desafia o povo a provar a bondade de Deus. O louvor de Davi é em reconhecimento ao Deus que ouve, acolhe, ilumina e liberta. Vamos nós também bendizer e exaltar ao Deus que nos liberta do pecado e nos quer acolher em seu reino de paz e amor. Está escrito: Salmo 34. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 34, verso 3, que diz: Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, digno de todo louvor, honra e glória. Reconhecemos que somos filhos que nem sempre obedecem à Tua santa vontade. Lamentamos termos pecado contra o Senhor, que sempre tem demonstrado amor por nós. Move-nos a Te adorar com corações alegres, pois o Senhor tem feito grandes obras por nós. Eis-nos aqui, em nome de Teu Filho Jesus, para anunciarmos a Tua grandeza e louvarmos ao Senhor unidos numa só fé, recebendo e compartilhando o pão da vida,
o perdão, a vida e a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a leitura do Antigo Testamento está em 1 Reis. Encontramos aqui o profeta Elias cansado, querendo desistir da própria vida, pois o rei Acabe e sua esposa Jezabel queriam matá-lo. Ele havia derrotado os profetas de Baal. Deus então envia um anjo para animá-lo e o serve com pão e água para encorajá-lo a seguir em frente. Assim Deus hoje nos alimenta com o pão da vida, Jesus, para não desanimarmos, não desistirmos em meio às tribulações. Está escrito. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. O versículo de destaque é o versículo 4, na parte B, quando Elias ora ao Senhor assim: já chega, ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Oremos então. Deus onisciente, onipotente e onipresente, Pai de todos nós, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que nos socorre em tempos de aflição. Apesar de não merecermos, por sermos muitas vezes ingratos por tudo que já fizeste por nós, te suplicamos perdão. Te pedimos que nos alimente com o pão da vida, para que, firmados em Cristo, possamos receber e compartilhar o perdão, vida e salvação. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo, vosso Filho. Amém. No Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o apóstolo chama a atenção dos irmãos da igreja para que tenham cuidado com o seu comportamento, a maneira de viver. Ele conclama o povo de Deus a afogar o velho homem, a velha natureza, com todos os seus maus desejos e pecados, e a se revestir do novo homem, da natureza de Cristo, para poderem viver uma vida santificada como imitadores de Deus. Assim diz. Leitura para o domingo de hoje, Dia dos Pais, ela se encontra em Efésios,
capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 2. Aonde fala sobre a antiga vida e a nova vida. Vamos à leitura. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivo mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregam totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e nem fique o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, e comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga as palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas as palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade que Deus coloca em vocês, o qual é a garantia de chegar ao dia em que Deus os libertará. Abandone todas as amarguras do ódio e da raiva. Nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui a leitura. O versículo de destaque é o versículo 32, aonde lemos: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Oremos. Senhor Deus, de misericórdia e perdão, te suplicamos humildemente que nos perdoe nossos muitos pecados. Alimenta a nossa fé com o pão da vida, capacita-nos a amarmos como o Senhor Jesus nos amou, para que possamos pedir perdão quando ofendermos alguém e perdoarmos os que pecam contra nós. Amém. O Santo Evangelho está em João, no capítulo 6, versos 35 a 51. Nessas palavras, Jesus anuncia novamente às multidões que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus desceu do céu para dar vida a todos os que nele creem. Os filhos de Deus se alimentam com a palavra, são batizados, fazem sua confissão de pecados e participam da ceia do Senhor. Nesta fé, serão ressuscitados no último dia para desfrutar da eterna comunhão com o Pai e os irmãos. Está escrito: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade.
E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito isto: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desceu do céu? Aí Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo meu Pai que me enviou. Eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Convidamos agora o pastor André Bender de Aracaju para nos dirigir a mensagem nesse dia especial. Que a palavra de Deus aqueça nossos corações, nos mantendo firmados na fé, recebendo e compartilhando o amor, o perdão entre pais e filhos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a companhia do Espírito Santo estejam com todos. Quando vamos meditar nos textos do final de semana, especialmente no Evangelho segundo São João, capítulo 6, do versículo 35 ao 51, que fala sobre a vontade do Pai, especialmente destacando o versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Nesse domingo comemoramos o Dia dos Pais, e este assunto surge naturalmente nos textos do domingo que indicam que somos filhos e filhas de um Pai que nos ama como nenhum outro, e por causa do amor com o qual Ele nos amou, somos chamados a amar e a fazer a vontade do Pai. Dos textos lidos surge um pai preocupado com a integridade de seus filhos e filhas. A figura paterna se define pela atenção aos filhos. Se preocupa com eles, com suas necessidades físicas, materiais e espirituais, com a segurança e a integridade física, com educação e sustento, o pão de cada dia. Por isso, Deus Pai aparece como o exemplo da paternidade a ser imitado. No Evangelho, Jesus se revela como o próprio pão de Deus, o pão que veio do céu, o pão da vida. Em João 6,35, justamente pela primeira vez, Jesus diz, ele se caracteriza, ele diz: eu sou o pão da vida. Além dele ter vida em si mesmo, ele pode transmiti-la aos outros. Mas é preciso crer, é preciso segui-lo. Aqueles que vêm a Jesus terão a sua fome saciada. E o milagre da multiplicação dos pães, no início desse capítulo, que foi lido em nossas igrejas no último domingo, há 2 domingos atrás,
Eles demonstram claramente que Deus está preocupado tanto com o nosso bem-estar físico e material, para saciar a nossa fome física, mas também do aspecto espiritual, que é o alimento que sacia a nossa necessidade espiritual e, portanto, nos dá também salvação e vida eterna. Ao mesmo tempo que Deus quer saciar a nossa fome física, Ele quer saciar também a nossa fome espiritual. E aí, nada nesse mundo é capaz de saciar esta fome espiritual. Há muitos trabalhos que podem mostrar e auxiliar em apaziguar e curar a nossa fome material, a nossa necessidade física, mas a nossa necessidade espiritual é só Jesus, o pão da vida, que pode saciar. Então, além de falar deste Pai amoroso e cuidador, o segundo tema que aparece dos textos bíblicos, das leituras, é o pão de cada dia, o alimento básico e diário, desde a antiguidade, e que representa, nesses nossos textos, o cuidado diário de Deus Pai para conosco, tanto no aspecto material, como também no espiritual. Esse é o panorama das leituras. Temos um Deus que nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nossa vida e nossas necessidades, a tal ponto de nos proteger e enviar um anjo para cuidar de nós, como dito no Salmo e também na história de Elias. No pão diário que Deus nos dá, Ele mostra o seu cuidado para conosco. E além disso, Jesus, o pão da vida, nos dá também então a vida eterna. E agora nos chama para sermos como Ele é, tendo nossa vida dominada pelo amor. Diante daquilo que lemos, nossa vida é confrontada com a imagem deste Pai amoroso que tem preocupação plena conosco, com o nosso bem-estar integral. E é imperioso nós nos perguntarmos que pais temos sido, ou que mães, avós, avós, tios, irmãos mais velhos nós temos sido. Analisamos toda a nossa vida para saber então se nossas ações são condizentes com a fé que declaramos ter em Jesus, o Filho de Deus. Paulo na epístola escreveu: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Ser como Ele é. É isso que Paulo nos propõe. E isso nos lembra que as crianças, especialmente as crianças menores, elas gostam de imitar os pais. Aliás, nós aprendemos pela imitação, representando papéis, fazendo igual. Isso os pedagogos já há muito tempo nos dizem. Vejam, por exemplo, esse texto de uma página na internet que diz assim: as crianças imitam os pais e os familiares com os quais convivem, porque a imitação é a maneira pela qual as crianças aprendem melhor. De acordo com alguns especialistas nessa área, as crianças são como esponjas que absorvem toda a informação possível do mundo ao seu redor. Não é estranho vermos crianças imitando os pais nas suas profissões, desejando se vestir como os pais e imitando trejeitos e hábitos dos pais. É assim também que eles aprendem. Portanto, nós somos exemplo para os filhos. Olha só o que diz uma pesquisa espanhola do ano de 2009. Ela traz o outro lado da moeda. E que nós já sabíamos empiricamente que pais influenciam os filhos nos seus hábitos. Vou ler para vocês um parágrafo de uma pesquisa apresentada no jornal Zero Hora e disponível na internet, no Clique RBS. É uma notícia de 2009, no caderno Dona, que diz assim: uma pesquisa realizada pela Fundação COVAX, na Espanha,
no qual participaram 4.019 adolescentes e 7.359 pais, revelou que a conduta deles, dos pais e mães, influencia também o hábito dos filhos. Ou seja, pai e mãe que bebem e fumam provavelmente verão seus filhos fazerem o mesmo. Esta mesma situação de exemplo serve para ler a Bíblia e para outros hábitos e costumes. Os nossos filhos se espelham em nós e eles desejam e eles nos imitam. É claro que a gente percebe isso muito mais nos menores. Agora, não são só apenas os menores, também os filhos mais velhos seguem aquilo que vem nos seus pais. E isso aumenta a responsabilidade tanto de pais e também de qualquer adulto que convive com crianças menores. Eles estão olhando para nós, eles estão tentando nos imitar. E vejam, quando lemos a recomendação de Paulo de sermos como Deus Pai é, de fazermos a sua santa vontade, isso nos coloca na seguinte situação: nós não conseguimos. Somos imperfeitos demais, inseguros demais, falhos demais para sermos como Deus espera. Ainda que aos nossos olhos e aos olhos dos nossos filhos sejamos os pais heróis, ou então os melhores pais, melhores mães, melhores irmãos mais velhos, melhores avós, melhores familiares, os melhores aos nossos olhos e aos olhos dos filhos, diante da santa vontade de Deus, nós continuamos imperfeitos. E Deus sabe disso. Ele nos conhece muito bem. E saber disso não nos libera de desejarmos e tentarmos ser como Deus é e de fazermos a sua santa vontade. Mas reconhecer as nossas imperfeições e limitações nos permite buscar ajuda naquilo que realmente pode nos auxiliar. Buscar um psicólogo, buscar orientação especializada quando temos relacionamentos familiares difíceis é muito importante. Mas ainda mais importante é buscar inspiração na Palavra de Deus e ver aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E no texto do Evangelho, Jesus revela que Deus tem uma outra vontade, que é a principal. Vejam o que diz o versículo 39, diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Essa é a vontade que se destaca. Como pais, precisamos pensar assim: tenho muitas preocupações com os meus filhos, suas necessidades básicas, seu bem-estar, seus estudos, sua segurança e integridade física, mas e a salvação deles? Damos a mesma preocupação, a mesma atenção com a integridade espiritual de nossos filhos? Lutero, no seu hino mais conhecido, o Castelo Forte, justamente nas últimas palavras, no final da última estrofe, ele diz: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Portanto, todas as heranças que um pai deixa para seu filho, de todas essas heranças, a mais importante realmente é o ensino bíblico que nos traz a certeza da salvação. Este é a herança principal. E para isso um longo caminho precisa ser percorrido. Logo cedo trazendo a pia batismal, depois os anos de oração e cuidado na instrução dessas crianças, o seu crescimento na fé, o acompanhamento, os cuidados, encaminhar para a igreja, para as atividades da igreja, as orações diárias, o tempo sem sono orando para que ele volte para casa em segurança, depois de sair com os seus amigos, todo o tempo de aconselhamento pelo bem-estar espiritual. É um longo caminho de preparação para a herança mais importante que podemos deixar, que é a certeza da salvação e da vida eterna. E para que tenhamos preocupação com o bem-estar espiritual dos nossos filhos,
é preciso que nós mesmos estejamos firmados e alimentados com o pão da vida, o pão daquele que faz a vontade de Deus, que é o nosso Salvador Jesus. E aí eu faço uma pergunta: quem não cuida do seu próprio bem-estar espiritual, da sua fé, conseguirá auxiliar os filhos nesse cuidado? Quem não cuida de fortalecer a sua fé, conseguirá instruir e se relacionar com filhos e familiares? Se não mantemos um bom relacionamento com familiares e filhos, teremos também dificuldade de testemunharmos de Jesus para eles. Então, o primeiro passo é, a partir do que a palavra de Deus nos ensina, a partir de orientações profissionais, buscar restabelecer os nossos relacionamentos, curar os nossos relacionamentos familiares, para poder dar testemunho efetivo desse pão da vida, desse alimento espiritual que é a nossa maior herança, aquilo que de melhor podemos deixar aos nossos filhos e familiares. E pensando em pais e filhos, nessa relação entre pais e filhos que nem sempre é boa, né, e não é perfeita, e em tudo que envolve esses relacionamentos, também o relacionamento entre as pessoas, também na nossa condição após o pecado, de seres imperfeitos, com vontade inclinada a fazer aquilo que Deus não quer, Deus enviou o seu Filho Jesus. E o texto do Evangelho lido hoje, a conclusão que Jesus faz de que eu sou o pão da vida, a partir desta afirmação que Jesus faz, nós temos a melhor coisa possível, que é aquilo que o próprio Jesus disse: quem crê nesta verdade tem a vida eterna. Papais que comemoram neste domingo o seu dia, e também mamães e todos os familiares, que privilégio ter a certeza de que poderemos deixar a melhor herança para os nossos filhos e familiares, que é a vida eterna. O mais importante é que esta herança nós não simplesmente deixamos para os nossos filhos, mas nós também nos beneficiamos dessa herança. Jesus fez a completa e perfeita vontade de Deus em nosso lugar. E, portanto, papais e filhos, todos são herdeiros desta vida eterna. Todos vão usufruir desta herança, vão usufruir daquilo que Jesus fez em nosso lugar. E foi aquilo que nós não conseguiríamos fazer, jamais conseguiríamos fazer, a completa vontade do Pai. E sendo esse Jesus quem ele era, filho do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele fez isso tudo em nosso lugar. O melhor pai, a melhor mãe, melhor avó, melhor avô, melhor irmão mais velho, melhor tia, o melhor mesmo, não é aquele que apenas tira da sua roupa para dar para os seus filhos, mas é aquele que aponta, através de sua vida, de suas ações, do seu testemunho e das suas palavras, aponta para esse Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o pão da vida que fez a vontade do Pai, que através dos seus méritos, daquilo que ele fez, salvou todos os papais, todos os filhos do mundo. E assim, quando temos essa certeza, quando de fato somos seguidores desse Jesus, temos esse Jesus como o pão da vida que desceu do céu, aí sim, todos nós juntos vamos herdar esta vida eterna. E no dia derradeiro vamos tomar posse desta vida eterna lá no céu, junto com Jesus e junto com o Pai. Nesse domingo eu desejo a você, papai, um feliz Dia dos Pais. E para todos, papais e mamães, a certeza e a convicção da vida eterna como herança que Jesus nos deu lá no céu. Amém.
Agradecemos ao pastor André Bender pela mensagem. Deus abençoe a sua vida como pai, abençoe sua família e seu ministério entre os irmãos de Aracaju. E agora convido os irmãos para dedicarmos nossas ofertas de gratidão a Deus. Vamos falar com Deus em oração. Deus e Pai, Tu criaste a família e nos fizeste participantes do presente da criação. Pelas nossas famílias, Te louvamos. Onde há falta de harmonia, concede paz e concórdia. Onde há tribulação e sofrimento, dá ajuda e livramento. Onde há temor e angústia nas tempestades dessa vida, conceda coragem e esperança. Oramos conforme as palavras do poeta Martinho Lutero Rassi, no hino 454. Ouça nossa oração, Senhor, por Tua misericórdia. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas e exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus, e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor. Que em muitos lares brilhe a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela, a vida em nós termina, em trevas, aflição e horror. Por isso, a fase em cada lar ser lida e amada sem cessar. Assim, Pai nosso, pedimos que abençoes todos os avós, pais, mães, filhos, irmãos, netos, bisnetos, para que estejamos sempre seguros na esperança da salvação. Oramos pelos que estão doentes, acolha todos os enfermos, para que encontrem cura segundo a Tua santa vontade divina. Dá-nos um coração atento para com os que sofrem tribulação e angústia. Pedimos que sejam consolados na certeza do Teu amor. Abençoe e fortalece a Tua igreja no mundo, da qual fazem parte cada cristão como sal e luz, pois especialmente nesse tempo de pandemia, estão orando e agindo em favor dos que estão sofrendo. Dá sabedoria às nossas autoridades civis, força e coragem aos médicos e enfermeiros em suas funções. Abençoa as suas famílias, Senhor. Oramos também pela nossa irmã Carmen Santos Rios e Júlio César de Oliveira, que hoje, dia 8 de agosto, estão de aniversário. Que o Senhor conceda saúde, força e paz a eles e às suas famílias. Confiamos em Tua misericórdia e amor para com todos. E em nome de Jesus, Teu Filho, o pão da vida que desceu do céu, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em homenagem aos pais, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na série Cristo para Todos, Cristo para Você, produziu para o mês de agosto mensagens abordando a temática Pai. Vamos ouvir o testemunho do pastor
Moacir Glufke, de Cunha Porã, Santa Catarina, que compartilha as alegrias e os desafios de criar seu filho autista como pai solo, destacando como Deus dá força e sabedoria para ele cumprir sua missão e vocação como pai e pastor. Olá, eu sou Moacir Glufke, 48 anos. Sou pastor aqui na Igreja Luterana de Cunha Porã, Santa Catarina. E eu tenho um filho, o nome dele é David Eric. Mas ele é capixaba, nasceu lá no Espírito Santo quando eu exercia assim o ministério naquele estado. Logo ao nascer, o David ele teve sérias dificuldades, sérias complicações, principalmente respiratórias. E ele então, por causa disso, ficou internado na UTI por 27 dias, quase um mês. E na época já os profissionais assim nos alertaram sobre possíveis sequelas que iriam acompanhá-lo durante toda a vida. E de fato isso aconteceu. O David hoje ele tem o transtorno do espectro autismo. Ele é uma criança autista. Não sabemos ao certo se foi por causa dessa dificuldade que ele teve ou por uma questão genética. A Sociedade Médica Mundial, eles não têm certeza disso, sobre as causas do autismo. Também não nos interessa, o fato é que eu sou pai de uma criança especial e que exige muitos cuidados. E tudo isto gera, sim, bastante desgaste. O cuidado de uma criança especial, ela gera bastante tensão dentro de casa, exige bastante e por vezes também causa frustrações, desilusões, descontentamentos, tristezas. E isto, associado também com problemas e dificuldades no casamento, fez com que a mãe do David, assim, saísse de casa. Isso aconteceu em dezembro de 2018. Nesses 2 anos e meio, eu estou cuidando do David sozinho. Eu sou um pai que cuida do seu filho sozinho, literalmente sozinho, pois, como eu disse, eu sou pastor, a minha família não é aqui desta cidade. Eu dou banho nele, eu escovo seus dentes, eu faço comida, o almoço, a janta, eu preparo ele para a escola. Se tem alguma reunião na escola, é eu que devo estar lá. A rotina dele quanto à medicação, às terapias. Algumas terapias não são realizadas aqui, preciso me deslocar e ao mesmo tempo conciliar isso com o trabalho pastoral. Eu gostaria de dizer para vocês que não, isto não é fácil. Por vezes eu me sinto também cansado. Por vezes eu me sinto exausto, por vezes eu me sinto bastante sozinho. Cuidar de uma criança especial não é fácil, mas Deus tem me dado forças. Sabem, o David ele está agora com 11 anos e meio, mas ele não fala. Ele também tem dificuldade de interagir com outras crianças e com outras pessoas. Ele tem dificuldades no comportamento, ele tem estereotipias e tudo isso dificulta muito a vida com ele. Por isso você pai, você mãe, se a tua criança, se o teu filho, se ele conversa, se ele fala demais, ora, não reclame disto. Diga amém, amém Jesus. Se o teu filho, se ele traz um monte de amigos para dentro de casa e eles bagunçam a casa, eles sujam, ora, diga amém, ele tem amigos e ele interage com os amigos. Se o teu filho ele te convida para jogar bola, para fazer o tema de casa, faça isso. Não reclame, mas dê graças ao bom Deus. Sabe, meus queridos, Deus tem me ensinado muitas coisas com isso. Como eu disse, por vezes eu fico cansado, mas ao mesmo tempo eu vejo a mão de Deus agindo. Ele me fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Eu sei que a misericórdia, que o amor de Deus se renova. E é a Ele que eu coloco a minha vida
também a vida do meu filho, do David, e o futuro está nas mãos do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça a tua vida uma vida muito boa, uma vida de bênçãos. Glórias a Ele. Amém. E a primeira banho. Eu não dou logo não, deixo vocês verem. Mas como vai embora e vocês que vão cuidando, né? Do coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, que amor é esse que sentes por mim? Qual é o segredo para amar tanto assim? Tento entender este amor e não acho jeito. Insisto em explicá-lo, mas não sei direito. Pois o teu amor é tão complexo. É diferente. É o amor que não se explica, apenas sente. Pai, que amor é esse? Conta-me com carinho sobre esse amor que nunca me deixa sozinho. Que nos desalentos e nas aflições desta vida venha ao meu encontro com a mão estendida. Que nas horas mais difíceis, na minha indecisão, como uma bússola, posso sentir o teu amor.
apontando o caminho que me faz vencedor. E quando estou só, à procura de um amigo, nos teus braços encontro o meu abrigo. E na tua sabedoria, a palavra mais certa, onde eu posso ver uma porta sempre aberta. E com segurança eu posso por ela entrar. Pai, que amor é esse? Conta-me, paizinho querido. Fala deste amor que às vezes chora escondido, que mesmo à distância parece estar presente e me torna especial no meio de tanta gente. Pai, que amor é este? Eu só poderei entendê-lo olhando para o Calvário, para o amor modelo, onde por amor Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade. Ali eu encontro a explicação e a verdade. O teu amor é uma fagulha do amor de Jesus Cristo. É Ele que acende dentro de ti e de mim a chama do amor, que jamais terá fim. Pai, eu te amo. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E
que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos agora, irmãos, pedir a bênção de Deus, especialmente para os pais. O Senhor abençoe aos pais com paz de espírito e com saúde física. O Senhor os coroe de êxito em seu trabalho e faça prosperar o seu ofício, a fim de que haja pão sobre a mesa em seu lar e tenham tudo o que pertence às necessidades da vida. O Senhor os conserve firmados na fé e dê forças para viverem uma vida digna e justa. Que seu lar seja templo do Senhor. Que a compreensão, o amor, a alegria e a felicidade aqueçam seus corações. Que tenham a alegria de ver os filhos e seus filhos glorificando ao nosso Pai que está no céu. E conserva-os na certeza da salvação em Jesus Cristo. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reiniciamos os cultos presenciais em nossa casa de oração. A princípio será de 15 em 15 dias. Portanto, o próximo culto presencial será no dia 22 de agosto, às 9 horas. Sejam bem-vindos. Recomendo seguir as orientações, os protocolos para a segurança de todos. Outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o nosso culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entrem em contato ligando para 3321-7132. Que a paz e o amor de nosso Pai do céu aqueça nossos corações, nos mantendo firmes nas promessas de Jesus. Feliz e abençoado Dia dos Pais em Cristo para todos. Amém.